Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. E sabe, meus irmãos, alguns assuntos hoje viraram tabu. Tem a informação politicamente correta, que na verdade é uma distorção da verdade, e as pessoas absorvem aquilo. Porque só o fato de pensar que há alguma coisa errada na narrativa, como é o caso que você vai ver agora, na dica do nosso irmão Gustavo Castro, mas muitas pessoas mandaram essa dica e eu agradeço a todos igualmente, não só essa matéria, né, essa dica, mas como também as outras. Então eu agradeço muito a todos vocês, meus irmãos. E ela fala, aqui tá na CNN, né? Túmulo com 450 vampiros, entre aspas, é encontrado durante escavações no norte da Polônia. Corpos apresentavam sinais de rituais, entre aspas de novo, anti-vampiros, comuns no século XIX. Acho que só pelo comecinho você já deve ter entendido qual é a mensagem da matéria. Mais uma vez é criminalizar as pessoas religiosas, né? Colocar essa matéria para dizer, olha, a religião é ruim e a gente tem que proibir isso, né? Você entender o lado espiritual, isso é ruim, você deve ser só físico. É isso que eles querem. Olha só, não só nesse caso, mas como das bruxas, o pouco que eu pesquisei, havia coisas que aquele pessoal fazia que levava a população a agir dessa maneira. Por exemplo, desaparecimento de crianças e depois encontrar a ossada dessas crianças no terreno desse pessoal. Esse pessoal fazer rituais estranhos no meio da noite, inclusive nus, praticando inclusive intimidades entre eles, ritual com sangue e etc, etc. Isso levou a própria igreja, ao contrário do que falam, em muitos casos, porque quando se fala da igreja católica, o pessoal pensa que é uma coisinha pequena. Mas era uma coisa que tinha uma força muito grande, com todos os seus erros. Mas teve casos que ela tirou aqueles livros de circulação de tantas pessoas praticando aquelas selvagerias, literalmente. Para resolver aquilo, os caras tiveram que botar fogo. Por quê? Ora, pessoas pegando ali um filho, um primogênito de outras pessoas e oferecendo em rituais às entidades malignas. Pessoas achando que consumir sangue humano não tinha problema nenhum. E todas essas coisas levaram muitos líderes daquela época a dizer, olha, a gente precisa tirar esse material de circulação porque sempre tem um que acha e vai fazer. Em um documentário, eu não lembro se foi da Discovery ou do History, né, eles colocaram que aquilo ali tudo foi motivado como se a igreja fosse uma casinha pequena, né, uma igrejinha assim de sítio, né, e um cara levou chifre. Olha só a narrativa dos caras, os caras levou chifre. Eu não lembro, família, qual foi o documentário, mas acredito que até algum de vocês pode ter visto. O cara levou chifre e aí por causa disso ele ficou classificando todas as mulheres que eram mais à frente do seu tempo, não eram muito submissas, como bruxa. Olha a narrativa dos caras, né? Como se de fato fosse um quintal, como se fosse ali um sítio, né? É terrível, né? Mas vamos lá, vamos ler essa matéria que eu vou explicando ao longo, né? Só para você entender, meu irmão, que muitas narrativas que hoje é colocadas como verdade absoluta, na verdade não são. Tem os dois lados. Nesse caso sim tem os dois lados. Restos mortais de aproximadamente 450 pessoas foram encontradas durante escavação para alargamento de uma rua na pequena vila de Luzino, no norte da Polônia. O estado, no entanto, em que foram encontrados os corpos chamou a atenção. Os esqueletos tinham as cabeças posicionadas entre as pernas, além de moedas colocadas nas bocas. A prática, comum no século XIX na Polônia, faz parte do que se acreditava ser um ritual para impedir a maldição de vampiros, comum e disseminada no folclore polonês medieval. Após a descoberta, arqueólogos foram chamados para investigar o local, que fazia parte de um antigo cemitério desativado próximo à igreja da cidade. Segundo explicou Maciek Strącki, arqueólogo responsável pela escavação, ao jornal polonês Tefist News, o que descobrimos são exemplos de crença nos mortos voltando do túmulo, que só poderiam ser interrompidos por decapitação. Acredita-se que, se um membro da família do falecido morresse logo após o funeral, então ele ou ela poderia ser um vampiro, completou. As moedas encontradas com os restos mortais datam de 1846. Esta, no entanto, não é a primeira vez que um cemitério tido como de vampiros é encontrado no país. Em 2014, 2 sítios arqueológicos foram revelados no sul e noroeste da Polônia, ambos com características de sepultamentos comuns às práticas antivampiras da época. Neles, dentes foram removidos, pedaços de pedras foram colocados na boca
e pernas foram estacadas, no que se acredita ter sido para evitar que o corpo se levantasse da sepultura. O especialista Titus, inculto sobre vampiros na Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu na Universidade College London, explicou que os costumes de colocar uma pedra na boca dos mortos tinha como objetivo fazer uma barreira sobrenatural entre o mundo dos mortos e dos vivos. Segundo algumas fontes, os poloneses pensavam que os vampiros nasciam em vez de serem feitos, explicou ele. Eles, os vampiros, eram pessoas normais que podiam viver vidas normais, não aristocratas vivendo em castelos distantes. Os problemas só começaram quando essas pessoas morreram, e eles poderiam voltar a viver com suas famílias e até mesmo engravidar suas esposas. Aqui encerra a matéria. E o que eu quero que você preste atenção, e se você for bom observador, você pegou aí na nossa narração, né? Que é nada mais do que a matéria. Eu prefiro sempre passar o que eles estão falando para vocês e aí dar o meu raciocínio, né? Que já vem de muitas pesquisas. Aí se você concordar, tamo junto. Se não concordar, tamo junto do mesmo jeito. Veja só. Até então, antes de descobrir esses cemitérios dessa forma, né? Ao expandir uma rua, ou seja, estava omitido até agora, essas crenças eram tidas apenas como folclore. Não, é nada de real. As pessoas falavam disso, mas é essas histórias cabeludas que as pessoas falam. Aí acha os restos mortais, 450 pessoas. E mais, esses corpos, né? Porque a matéria não respondeu isso. Esses corpos eram normais, eram de pessoas comuns? Eles tinham alguma característica diferente? Na própria matéria nós ouvimos que faltava dentes nas carcaças encontradas, nos restos mortais. A pergunta é, foi de fato os moradores da época que removeram esses dentes? E por que fariam isso, se nas crenças não fala desse tipo de coisa, arrancar os dentes dos vampiros? Nunca falaram isso, eu nunca vi. E olha que eu pesquiso também, não sou nenhum especialista, mas eu nunca ouvi falar disso, de arrancar os dentes dos vampiros. Quem arrancou? Foi quem achou a ossada? A pergunta é essa. Na tentativa assim de esconder um ser que de fato existiu? Eu estou fazendo uma pergunta, preste atenção, não uma afirmação. Porque essas descobertas são sempre assim, eles levam, tiram do alcance das pessoas, fica lá na mão deles. E eu, meus irmãos, eu não confio em uma pessoa que quer ela mesma fazer o achado, ela mesma analisar e ela mesma te dar o resultado. Eu não aceito esse sistema, não aceito em nada. Estou generalizando mesmo, em nada que você me propor. Que seja o próprio cara que vai atrás, né, investiga, acha, ele mesmo faz as análises e ele mesmo divulga o resultado, eu não acredito, de maneira alguma. Até porque, veja bem, essas coisas é tidas como folclore, imaginação humana, personagens fictícios. No entanto, existia toda uma cultura anti-vampiro. 450 pessoas, será que o trabalho que deu para fazer esse tipo de enterro, né? Você ouviu, enfim, as estacas e tudo, e ainda mais os dentes sumiram dos crânios. Você acha que é por acaso, meus irmãos? Olha, tem tanto mistério entre o céu e a terra que a gente nem imagina. E a mim, ninguém me convence, dessa forma pelo menos, né? Que tá dizendo a verdade, que o mundo é isso aí que você tá vendo. Você pega, por exemplo, né, a crença do lobisomem. Meus irmãos, as pessoas mais velhas do sítio, eu vou até ver se encontro algum vivo para falar para vocês, eles juram de pé junto que nos açougues, que não era nada como é hoje, no pé do açougue, nada mais era do que uns casebres, e ali a encanação eles colocavam para a terra mesmo, né? Matava ali os animais e o sangue escorria ali para a terra mesmo. E era comum, as pessoas mais velhas me diziam isso, olha, e era comum, quando a gente ia de manhã, de madrugada, 4h30 da manhã, ter várias pessoas sem roupa nenhuma, deitada lá, em cima do sangue dos animais. E acreditava-se que essas pessoas se transformavam em lobisomem. Veja, tudo em torno de quê? Do sangue. Será que não era a mesma criatura, ou o mesmo tipo de criatura, sei lá, da mesma família? Será que tudo que a gente sabe, né, através de filmes mesmo, dos tais folclores, será que é tudo ficção mesmo? Será que existia um Steven Spielberg naquela época fazendo esse tipo de narrativa e convencendo milhares de pessoas a trabalhar feito otário? Porque imagine, família, só em 450 restos mortais. Olha o trabalho que isso deu. Quem pagava por isso? Porque isso aí alguém pagou. Isso aí pessoas trabalharam para fazer isso. Tiveram um trabalho, tirar a cabeça, colocar entre as pernas, colocar as estacas, arrancar os dentes, que eu acho muito difícil que tenha sido os moradores da época. E por que fizeram isso, né?
Aí vamos fazer aqui uma parada diferente, família. Vamos fazer uma comparação do que a gente sabe que é notícia da mídia, que é ciência pura, comprovada, né? Muitos chamam, inclusive, conhecem como adrenocromo. O que é isso, Davi? Não sei nem se eu pronunciei certo. Mas é uma crença muito antiga. Veja onde é que a gente vai chegar. Uma crença muito antiga que acredita-se que consumir sangue... Nós mostramos, inclusive, um milionário, né, que está injetando o sangue do próprio filho nele. E segundo testes científicos de vários especialistas, uma junta, se eu não me engano, 30 ou 40 médicos já ali examinando ele, viram que ele teve uma redução na idade de pelo menos 5 anos. Acredita-se que alguns atores, isso aí já é conspirações, né, mentiras, né, lorota, colocar assim... Né? Assim que é pra falar, pronto. Acredita-se que alguns atores, como por exemplo o Tom Cruise, faria uso dessa dieta, né? De alguma maneira, fazia a prática dessa dieta. Por isso é que se viu uma diferença tão grande, né, no estado físico dele com a menina que contracenou com ele na época do primeiro Top Gun. E da mesma forma que ele faz, muitos outros, né, fazem também, principalmente a elite milionária, certo? Então, veja, essa parte dos artistas são especulações. Agora, é fato que a ciência hoje diz que sim, que o sangue jovem, ele tem todos os nutrientes, quanto mais jovem ainda, principalmente recém-nascido, ele tem todos os nutrientes necessários para fortalecer e desenvolver o corpo. E quando a gente vai ficando mais velho, o nosso sangue já é produzido com mais deficiência. Então, de acordo com esses estudos, se injetasse, tivesse como colocar esse sangue jovem, com todos esses nutrientes na pessoa mais velha, ela teria uma redução na idade, uma melhoria na saúde. Pesquise isso aí, qualquer um pode chegar agora no Google e pesquisar, é fato. Aí agora vamos para fantasia, né? Entre aspas, vamos fazer aqui como a matéria da CNN, entre aspas. A crença dos tais vampiros, entre aspas, era justamente o quê? Que eles mantinham força e juventude eterna com o consumo de quê? Consumo de quê, meus irmãos? Ou seja, um ensinamento lá de trás, uma crença lá de trás totalmente fantasiosa, hoje se comprova cientificamente, mas é só coincidência. É para você acreditar que 450 restos estão ali por simples crendice. As pessoas não viram nada demais e eram loucas e fizeram aquilo. É para você acreditar nisso. Ai, ai. Eu sei, meus irmãos, que existe uma parte da história, a verdade é essa, seja vampiro, lobisomem, alienígena, o que for que você acredite, enfim, eu não estou aqui para questionar isso. Mas seja o que for que você acredite, é fato, é verdade que há muita coisa que não é explicada a nós. Há muita coisa que está sendo omitida de nós. Essa é que é a verdade, esse é que é o fato. E uma matéria dessa, e mais uma vez eu agradeço aos inscritos por me enviar, só vem a comprovar essa realidade. Existe o paranormal, existe o sobrenatural, sempre existiu. Infelizmente tem os dois lados, o bom e o mal. Da mesma forma que uma pessoa ora e milagrosamente consegue atingir uma bênção, seja de saúde ou até de conquista, contrariando toda a lógica, todos os cálculos matemáticos, também existe o mal. Infelizmente também existe o mal. E talvez os antigos tentaram combater esse mal com as armas que tinham. E hoje, esse combate é usado justamente pelos que restaram dessa linhagem para atacar a espiritualidade hoje em dia. Eu acho que eu não posso me estender mais do que isso. Eu acho que eu já estiquei demais, mas já deu para vocês pegarem. O que hoje você vê, né, como absurdo, como que não dá nem para você comentar, talvez, meus irmãos, pare para pensar um pouquinho e tente chegar no contexto da época, tente chegar na tecnologia que se tinha na época e das coisas que ainda hoje é praticada. Ou você acha que aquele caso do Lázaro era só um louco varrido fazendo as coisas isoladamente? Não tinha um grupo apoiando o cara e tem até hoje. Enfim, meus irmãos, vou parar por aqui. Deixa o teu comentário. Você acredita ou não que eram vampiros de verdade? Por mais que você diga, não, Davi, isso era um povo que era muito doido na época. Pode deixar aí, tamo junto da mesma maneira. Eu não tô aqui pra dizer alguma coisa e ouvir o recuo, sim senhor, não. Coloca aí o teu ponto de vista, eu faço questão de saber. Se você concorda, tamo junto, irmão. É sinal que a gente tá na direção certa. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês e fui!